Olá, tudo bem? Sou o professor Jorge Damasceno e nesta videoaula daremos continuidade aos conceitos básicos sobre circuitos elétricos, resolvendo exercícios. Espero que você tenha um bom aproveitamento e caso tenha interesse em contratar aulas particulares presenciais ou remotas, ao final desse vídeo, deixarei lá o meu contato pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos começar. Vamos, antes de realizar os exercícios, apresentar aqui um breve resumo do que a gente já viu até agora, tá bom? Então, um circuito elétrico consiste em elementos elétricos interligados. Você lembra que a gente mostrou lá um tipo simples de circuito elétrico, composto por uma bateria, fios e a lâmpada, tá bom? Quantidades muito grandes ou muito pequenas podem ser expressas em potência de 10, em notação científica ou notação de engenharia. Como vimos, para o curso de engenharia, para valores altos, ou muito altos ou muito pequenos, é muito comum a gente utilizar a notação científica ou notação de engenharia, que são expressas por potências de 10. Corrente é a variação da carga no tempo, em um dado ponto, em uma determinada direção. Então, como vimos também, a definição de corrente, variação de carga sobre a variação de tempo. Tensão é a energia requerida para mover um coulomb de carga através de um elemento, ou seja, V é a derivada da energia sobre a derivada do tempo, ou seja, variação ou taxa de energia em função do tempo, não, da carga, da variação de carga. Tá? Energia sobre carga é a minha tensão. Potência é a energia fornecida ou absorvida por unidade de tempo. Ela é também o produto da tensão pela corrente, ou seja, potência simplesmente fornecida ou absorvida, lembrando da lei da conservação de energia, ou seja, a potência total fornecida menos a potência total absorvida é igual a zero, e especificamente potência, energia sobre tempo, ou simplesmente também produto da tensão pela corrente. A energia fornecida ou absorvida por um elemento por um período T é energia igual a P vezes T ou VIT também. No caso, se a gente for considerar a energia, tá bom? Então, observando aqui em cima, que potência é igual a VI e energia é igual a PT, esse P, VI, então VI vezes T, energia, VIT também. A lei de conservação de energia deve ser obedecida por um circuito elétrico, portanto, a soma algébrica da potência em um circuito em qualquer instante deve ser zero. A somatória da potência é igual a zero, como a gente já mencionou anteriormente. Duas aplicações dos conceitos abordados são o tubo de imagem das TVs e o procedimento para a determinação da conta de energia elétrica. Então, os conceitos básicos que nós estudamos são aplicados em vários tipos de projetos, como no caso do tubo de imagens, que ali você pode dimensionar energia, tensão, corrente, e a forma como nós somos cobrados pelas concessionárias de energia elétrica no consumo de energia em nossas residências. Tá certo? Uma fonte de tensão ideal produz uma diferença de potencial específica entre seus terminais, independentemente do que estiver conectado a ela. Por exemplo, uma bateria de 12 volts de veículo, ela disponibiliza ali aquela tensão de 12 volts, ou ela estando conectada no veículo ou fora. Se você for medir lá fora, ela tem disponível ali 12 volts também. De maneira similar, o raciocínio similar, podemos falar também que uma fonte de corrente ideal produz uma corrente específica através de seus terminais, não interessando o que está conectado a ela. As fontes de corrente e tensão podem ser dependentes ou independentes. Uma fonte dependente é aquela cujo valor depende de algum outro circuito variável ou algum outro elemento que faz parte ali do circuito.
Vamos lá, vamos agora sim aos exercícios. Primeiro, uma tensão de 2 milhões de volts pode ser expressa em notação de engenharia como, então vejamos, né? 2 milhões de volts, né? A gente, em notação científica, corresponde a 2 vezes 10 a sexta volts, né? Por quê? Eu vou caminhar com a minha vírgula aqui, ó, 6 casas à direita, 2 vezes 10 a sexta volts. E em notação de engenharia, nós vimos que a potência de 10 elevado a sexta corresponde a mega. Então, 2M maiúsculo, 2 megavolts. Resposta, letra C. A tensão aplicada a uma torradeira de 1,1 kW, que produz uma corrente de 10 amperes, aí seguem as alternativas. Sabemos que potência é igual a tensão vezes corrente, VI. E tensão, logicamente, vai ser a potência dividido por I, passando o I aqui para o outro lado. Potência, 1,1 kW dividido por 10 amperes. Transformando essa notação de engenharia de quilo para a notação científica, corresponde a 10 a terceira. Então, 1,1 vezes 10 a terceira dividido por 10. Tá? Aqui, 10 a terceira dividido por 10, simplificando aqui, né? 10 a 1, 10 a terceira sobre 10 a 1. 3 menos 1 dá 2. 10 ao quadrado vezes 1,1, 110 volts. Então, alternativa, letra C. Exercício 3. A fonte dependente na figura abaixo, cadê? Está aqui, fonte dependente, então, é uma fonte de corrente controlada, né? Fonte de corrente controlada por quê? Por uma corrente. Que corrente é essa? Essa corrente é zero. Fonte de corrente controlada por corrente. Então, letra A, fonte de corrente controlada por tensão? Não. Letra B, fonte de tensão controlada por tensão? Não. Letra C, fonte de tensão controlada por corrente? Não. E, finalmente, letra D, fonte de corrente controlada por corrente. Perfeito, essa é a alternativa, letra D. Exercício número 4. A carga total entrando em um terminal é dada por Q igual a 5T seno de 4πt milicoulomb. Calcule a corrente no instante T, 0,5 segundos. Então, vejamos. Como sabemos, I é igual a dQ dt. Então, o Q, 5T seno de 4πt, né? Então, vamos derivar 5T seno de 4πt em função do tempo. Tá? Milicoulomb por segundo. E coulomb por segundo já sabemos que é o ampere. Então, fazendo essa derivada, você vai ter a derivada do primeiro, 5T dá 5, vezes o segundo, seno de 4πt. Está aqui. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de seno de 4πt vai dar cosseno de 4πt vezes a derivada aqui de dentro. Né? 4πt vai dar 4π. 4π vezes 5 dá 20πt. Então, 20πt cosseno de 4πt, miliamperes. Então, a corrente para T igual a 0,5 segundos, né? Só substituir aqui o T por 0,5. Temos 5 seno 4π vezes 0,5, mais 20π vezes 0,5, cosseno de 4π vezes 0,5, miliamperes. 5 seno 4π vezes 0,5 é mesmo de 4 dividido por 2, 2π. 5 seno de 2π, mais 20π vezes 0,5, 20 dividido por 2 dá 10π, está aqui. Cosseno de 4π vezes 0,5, 4π dividido por 2 dá 2π, cosseno de 2π. Então, seno de 2π, seno, que é o mesmo que seno de 360, né, é zero. Então, essa primeira parte anula, aqui zero. A segunda, 10π cosseno de 2π. Cosseno de 2π ou cosseno de 360 é igual a 1. 10 vezes 1, 10π. E 10π é o mesmo que 10 vezes 3,14, 16. Então, a corrente é igual a 31,42 miliamperes em notação de engenharia, mantendo aqui o mili, né, 10 elevado a menos 3 amperes. Exercício número 5. Determine a carga total que entra em um terminal entre os instantes t igual a 1 segundo e t igual a 2 segundos, se a corrente que passa pelo terminal é I igual a 3t ao quadrado menos t amperes. Então, vamos lá. Sabemos que a carga corresponde à integral entre os instantes
T1 e T2, no caso aqui 1 e 2 segundos, de I dt. Ou seja, a carga corresponde à integral de 1 a 2 de 3t2 menos t dt. Resolvendo essa integral, né, que é igual a integral de 3t2 é o mesmo que 3t ao cubo sobre 3. 3 dividido por 3 dá 1, então fica somente o t ao cubo. Está aqui. Menos integral de t dt, menos t ao quadrado sobre 2. Está aqui no intervalo de 1 a 2. Aqui eu vou ter t3, t ao cubo. Primeiro, 2 ao cubo é 8. Menos 2 ao quadrado dá 4 por 2 dá 2. Menos 2. 8 menos 2. Menos, substituindo agora t por 1. 1 ao cubo dá 1. Menos 1 ao quadrado por 2 dá meio. 1 menos meio. Aqui eu tenho 8 menos 2 dá 6. 6 menos 1 menos meio dá meio. 6 menos meio dá 5,5. Então, a carga 5,5 coulomb. Exercício número 6. Determine a potência fornecida para um elemento no instante t igual a 3 milissegundos, se a corrente que entra pelo terminal positivo for I igual a 5 cosseno de 60 pt ampere e a tensão for para a situação A, V igual a 3I, para a situação B, V igual a 3 dI dt. Para A, solução. A tensão é V igual a 3I, 3 vezes 5 cosseno de 60 pt, 3 vezes 5, 15. Né? Cosseno de 60 pt volt. Faltou aqui colocar o volt. Então, minha potência é V igual a I. V vezes I, melhor. V, I. V, cadê? 15 cosseno de 60 pt, está aqui. E o I, 5 cosseno de 60 pt, está aqui. 5 vezes 15, 75. Cosseno vezes cosseno ao quadrado de 60 pt, watt. Então, vamos lá. Novamente, a minha potência, 75 cosseno ao quadrado de 60 pt, watt. Eu quero para t igual a 3 milissegundos, substituindo aqui t por 3 milissegundos, ou 3 vezes 10 a menos 3. 75 cosseno ao quadrado, 60 π vezes 3 vezes 10 a menos 3. Resolvendo essa multiplicação, 60 vezes 3 vezes 10 a menos 3, eu encontro aqui 0,18, logicamente, π vezes π. Sendo assim, para essa condição, você, utilizando sua calculadora aí, em radianos, né, você vai encontrar que a potência é da 53,48 watts. Para o item B, determinamos a tensão e a potência como V igual a 3 dI dt, ou seja, 3 derivada de 5 cosseno de 60 pt, né, que é a corrente, em função de t. Então, a derivada aqui de cosseno é menos seno, né? Então, vai ser menos seno de cosseno de 60 pt. Agora, a derivada de 60 pt dá 60 π. Então, fica o menos 60 π, né, da derivada, vezes o 3, que está aqui, e vezes o 5, que está aqui multiplicando também, tá? Então, 3 vezes menos 60 π, vezes 5, sendo 60 pt. Aqui, né, basicamente, aplicação de cálculo, conhecimento de derivada que vocês já estão bem acostumados. Então, V é igual a 3 vezes 60 vezes 5, menos 900 π, sendo 60 pt volts. Tá? Para potência igual a VI, vamos substituir o I que já conhecemos e esse V aqui calculado aqui, menos 900 π, sendo de 60 pt volts. Então, vejamos. Menos 900 π, sendo 60 pt, vezes 5 cosseno de 60 pt. Tá? Potência igual a VI. Menos 900 vezes 5, menos 4.500 π, seno de 60 pt, que multiplica cosseno de 60 pt watt. No instante t, como a gente viu, 3 milissegundos. Certo? Então, menos 4.500 π, seno de 0,18 π, como já sabemos, né? 60 π é aquele valor que a gente já calculou, né? Vezes 60 π vezes 3, né? O mesmo valor, 0,18 π, que multiplica cosseno de 0,18 π watt. Vamos fazer agora diferente, né? Vamos passar isso aqui para
para graus, ok? Em vez de radiano, eu vou fazer em graus. Menos 4.500 π vezes 3,1416, você vai encontrar aí menos 14.137,167. E 0,18 π corresponde a 32,4 graus, né? Ou seja, 0,18 vezes 180 graus, né? Π é igual a 180 graus. Então, você vai encontrar 32,4 graus. Seno de 32,4 graus vezes cosseno de 32,4 graus. E aí, com a sua calculadora, você entra com esses dados que você vai encontrar. P igual a menos 6,396 kW. Logicamente, quilo, já aqui em notação de engenharia, tá? Quilo igual a 10 à terceira, tá? Você vai encontrar aí menos 6.396 watts. E aí, convertendo para notação de engenharia, menos 6,396 kW. O exercício número 7. Quanta energia uma lâmpada de 100 watts consome em 2 horas? Então vamos lá. A gente sabe que a energia é igual a potência vezes o tempo. A energia 100 watts vezes a hora, né? A quantidade de hora, 2 horas. No sistema internacional, a gente tem que trabalhar em segundos. Então, vamos converter essa hora aqui, tá, em minuto. Então, 1 hora é 60 minutos dividido por 1 hora, que não altera, né? 1 hora por 1 hora não altera o meu resultado. Então, 60 minutos dividido por 1 hora, aí eu corto essa hora, eu tenho 100 vezes 2 vezes 60, né? Em watt minuto. Mas, o sistema internacional, ele nos dá, né, o tempo em segundo. Então, vamos transformar esse minuto, que ficou, em segundos. 1 minuto é igual a 60 segundos, dividido por 1 minuto, também não vai alterar, né? Aí eu vou cortar 1 minuto aqui, com esse minuto, tenho tudo agora em segundos. 100 vezes 2, vezes 60, vezes 60, vai me dar a energia em joule, que é o que eu quero. Então, fazendo esse produto, você vai encontrar 720.000 joules. Em notação de engenharia, 720, avançando a minha vírgula aqui 3 casas à direita, 720 vezes 10 à terceira, 10 à terceira, quilo. 720 kJ. Se eu mantiver em watt-hora, eu vou ter, isso é o mesmo que da energia W, PT, 100 watts vezes 2 horas, 200 watt-hora, que é a forma como as concessionárias de energia elétrica nos cobram, né, pelo nosso consumo de energia durante o mês. Ok? E para finalizar, no exercício número 8, calcule a potência fornecida ou absorvida em cada elemento no circuito da figura abaixo. Então, temos aqui, né, P1, P2, P3 e P4, que a gente precisa calcular. Então, antes de mais nada, só para lembrar, aplicamos a convenção de sinal para a potência mostrada na figura seguinte. Tá? A gente vai considerar isso aqui. Ó. Quando a corrente estiver entrando no elemento pelo potencial positivo, né? Positivo aqui, ó, mais, menos, né? A corrente entrando no elemento, a gente vai ter que a potência é positiva. P igual a mais VI. Quando a corrente estiver saindo do elemento, né, do terminal positivo do elemento, ó, mais, menos, saindo, a potência vai ser menos VI. Tá? Então vamos lá. Novamente, nosso circuito. Vamos analisar P1. P1, a nossa corrente está saindo do elemento pelo positivo. Para P1, a corrente de 5 amperes, aqui, ó, está saindo do terminal positivo da fonte, ou entrando pelo terminal negativo. Ou aqui, ela sai aqui ou entra aqui no negativo. Portanto, né, P1 vai ser 20, o valor da, que é VI, não é isso? 20 vezes menos 5 amperes, que vai dar menos 100 watts. Aqui faltou o sinal de menos, tá? Menos 100 watts. No caso aqui, a potência fornecida pela fonte. Potência fornecida negativa. Beleza? Para P2 e P3, é fácil perceber que a corrente aqui, ó, em P2 está entrando no positivo do elemento. Corrente de 5 amperes entrando no positivo do elemento do P2. E a corrente de 6 amperes entrando no positivo também de P3.
Para P2 e P3, a corrente flui para o terminal positivo do elemento em cada caso. Então, P2 então vai ser tensão 12 volts vezes 5 amperes, dá 60 watts, que é a potência absorvida por P2. P3, usando um raciocínio semelhante, tensão 8 volts, que multiplica 6 amperes, 8 vezes 6, 48 watts. Potência absorvida, sinais, né, das potências absorvidas, como a gente já viu, positivo. Para P4, tem uma situação aqui bem interessante, já para a gente analisar. Tá? Vai ser a questão, qual é a tensão sobre esse P4? É a mesma de P3, ó. Já que esse elemento está conectado aqui no mesmo ponto, ó, no positivo de P3 e no negativo de P3. Então, 8 volts também é a energia, é a tensão sobre P4. Então, aqui, ó, para P4, devemos notar que a tensão é 8 volts, a mesma que a tensão para P3, já que tanto o elemento passivo quanto a fonte dependente estão conectados aos mesmos terminais, como eu já mostrei. Tá bom? Então, vamos lá. Desde que a corrente sai pelo terminal positivo, ó, a corrente está saindo, a fonte de corrente dependente, ela está daqui do negativo para o positivo, né? Então, ela está saindo pelo terminal positivo. A gente tem que P4 vai ser igual a 8 vezes menos, usando aquele mesmo raciocínio que a gente viu daqui da fonte fixa, né, de 20 volts, menos 0,2I. 0,2I. Mas quem aí é? 5 amperes. 8 que multiplica menos 0,2 vezes 5. 0,2 vezes 5 dá 1, menos 1. Menos 1 vezes 8, menos 8 watts. É a potência também fornecida. Então, a gente viu que tanto a fonte dependente de corrente quanto a fonte independente de tensão fornecem, né, a energia para esses dois elementos, P2 e P3. Então, como já falei agora, né, devemos observar que a fonte de tensão independente, né, fonte fixa independente, de 20 volts, e a fonte de corrente dependente, de 0,2I, estão fornecendo potência para o restante do circuito, elemento P2 e elemento P3. Enquanto os dois elementos passivos estão absorvendo, né, eles dois absorvendo potência. Da mesma forma, com isso, pela lei da conservação de energia, eu sei que P1 mais P2 mais P3 mais P4 vai ter que ser zero. Ou seja, menos 100 watts mais 60 watts mais 48 watts menos 8 watts igual a zero. Ou seja, a soma das potências fornecidas, menos 100, menos 8, menos 108 watts. Tá? E a absorvida, né? Subtração da absorvida menos da fornecida menos absorvida, né? 60 menos 48 mais 108, mais 108 menos 108 dá zero, pela lei da conservação da energia. A potência total fornecida é igual à potência total absorvida. Legal? Com isso, né, a gente conclui, né, esta videoaula. Espero que ela tenha sido útil para você. E como eu falei no início, caso você tenha interesse em contratar aulas particulares ou remotas ou presenciais para essa disciplina ou outras disciplinas, né, da engenharia elétrica, eu coloco aí à disposição aqui embaixo, né, o meu WhatsApp para o seu contato. Terei imenso prazer em lhe atender. Desejo a você bons estudos e te espero, né, no próximo vídeo.